ainda, né, da Escola de Igualdade da Mulher Positiva, meu nome é Vanessa, sou policial civil lotada aqui na 53DP, lá nessa unidade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, em nome do Dr. Daniel, nosso delegado, por participar de um evento como esse, um assunto tão sério, né, tão necessário, e um assunto cercado de muito silêncio, inclusive, né, até pela peculiaridade do local onde acontece no âmbito familiar. Na psicoterapia eu trabalho fazendo oitivas de crianças vítimas de abuso sexual. As famílias, né, a população em si, de modo geral, tem que se conscientizar de que isso acontece nas melhores famílias, vamos dizer assim, né? Ninguém está livre, infelizmente. E o crime de abuso sexual, no caso, o estupro de vulnerável, ele é um crime muito covarde, porque ele se esconde no afeto de uma criança, ele se esconde na confiança de uma criança num lar, né, que é normalmente o que acontece. Os autores normalmente são pessoas próximas, como já foi dito, é o pai, é o padrasto, é um tio, é um primo, é um amigo da família que tem acesso àquela criança. E por ele ocorrer num ambiente onde essa criança teoricamente deveria ser protegida, ele é muito difícil de ser percebido e por vezes esse crime ocorre durante anos, sem que ninguém veja, que ninguém perceba. Então é muito importante a gente estar atento ao comportamento dessas crianças. Lá na delegacia, para essas oitivas, eu gostaria de falar um pouco como a gente procede, né? Que as famílias às vezes ficam com muito receio de ir até a delegacia porque vai ter uma exposição da criança, a criança passa por uma situação constrangedora de ter que falar, né, pelo abuso que ela passou. E lá na 53, quando o responsável vai fazer a comunicação desse crime, nesse primeiro momento essa criança nem precisa ir, porque a gente ali segue o rito da lei 13.421, esqueci o nome dela, isso, né? Isso, de 2017, que é a lei que determina, traz os protocolos para a oitiva. E a gente segue esses protocolos, então, nesse primeiro momento, essa criança não vai ser ouvida. O plantonista vai fazer o registro de ocorrência com o responsável, com as informações que ele tem, que às vezes é muito vago o que a criança falou, ou que a escola tomou conhecimento, e vai narrar ali. Posteriormente, a gente entra em contato com essa família, para essa família levar essa criança. A gente agenda um dia com um horário que seja melhor para essa criança. Se ela estuda de manhã, a gente marca para tarde. Se ela estuda à tarde, a gente marca para amanhã, para poder facilitar. E a sessão oitiva é gravada, a gente faz uma oitiva gravada. No primeiro momento, a gente conversa com o responsável, para ele autorizar a nossa conversa. Você vai ter essa conversa com a criança sozinha, numa sala reservada. Vai ser gravado para evitar a revitimização, como eu acho que alguém já falou aqui, porque antigamente a criança falava na delegacia para um policial, posteriormente o outro policial que ia dar andamento nessa investigação não achava suficiente, chamava de novo e a criança tinha que falar de novo, daqui a pouco tinha audiência no fórum e a criança tinha que falar de novo, e isso gera um trauma, um desgaste para a criança e para a família, porque de modo geral é um crime que abala toda estrutura. Então a gente grava essa oitiva justamente para evitar essa vitimização da criança, e isso é inserido no procedimento. A gente aqui na 53 trabalha de forma séria, óbvio, em todos os crimes, porém, por se tratar de criança, nossa responsabilidade é dobrada, né? E é assim que a gente lida com essa situação aqui na delegacia. E eu gostaria também de falar sobre sinais de alerta, que a gente, como foi falado, de observar as crianças. O abuso infantil, ele gera diversos efeitos colaterais na criança. E pelo ambiente onde ele acontece, né, no ambiente familiar, que muitas das vezes é um pai e aquela criança tem um carinho por ele e tem medo de falar porque ele pode ser preso, às vezes é um avô, às vezes é um tio, e a criança não fala. Porém, ela não verbaliza, mas o corpo dela às vezes está gritando, pedindo socorro. E muitas das vezes essas crianças desenvolvem alguns comportamentos que, óbvio, que é muito difícil para a família enxergar que aquele comportamento está relacionado com um abuso. Mas tem que ter um olhar atencioso, tem que ter uma escuta ativa, tem que observar o comportamento, tem que buscar ajuda. E muitas das vezes essas meninas, principalmente, né, que são meninas e meninos, né, as vítimas desse crime, porém as meninas de maior incidência, elas desenvolvem alguns comportamentos como compulsão alimentar, o isolamento, uma resistência a uma determinada pessoa, a automutilação, distúrbio de sono. As meninas tendem a se masculinizar, elas começam a usar muitas roupas largas na fuga de se esconder e esconder o corpo, né, daquele possível predador, vamos dizer assim.
Então, são sinais de alerta, né? É bom a gente sempre observar, não somente os nossos, né? Estou falando até como mãe, eu tenho uma filha de 6 anos, e eu vou abrir um parênteses, até comentei aqui com o Adriano, que esse trabalho me atrapalha a minha vida de um modo geral, porque a gente está sempre em estado de alerta. Eu acho que todo mundo, me perdoe, é um possível autor, porque ninguém traz letreiro, né? Só a gente dá a oportunidade, e a gente tem que dificultar, né? A gente tem que cuidar muito bem das nossas crianças e observar os comportamentos. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa mais importante para eu falar, que são os sinais de alerta. Na verdade, a gente, como sociedade, de um modo geral, tem que estar muito alerta a esses comportamentos. Em relação ao que eu vejo na delegacia, algumas famílias ficam inseguras de levar isso à frente por conta do constrangimento que a criança vai passar, e horas porque o crime de estupro de vulnerável, algumas pessoas pensam que ele só se concretiza com a penetração. E isso não é uma verdade. Muitas das vezes o autor ele se apega no laudo negativo, né, porque a criança vai fazer o exame de corpo de delito, e se o estupro de vulnerável naquele caso tivesse sido apenas, não que não seja grave, mas não houve penetração, ele passou a mão, ele botou a boca, ele passou o pênis no bumbum do menino, isso não deixou vestígio, mas não deixa de ser caracterizado o crime de estupro. Então é muito importante que mesmo assim denunciem, vão até a delegacia para poder a gente dar, né, andamento, e desde que a polícia faça esse trabalho de investigar, né, fazer o oitiva da criança, e o autor ele se vale muito disso, né, em relação ao do lado, porque dá negativo. E é óbvio que tem um caso como o passar a mão, a carícia, isso tudo já configura o crime, vai dar negativo. E a gente teve um caso, vou dar por exemplo aqui, um caso na delegacia recente, de uma menina que foi abusada com 9 anos, um tio, numa brincadeira, introduziu o dedo na vagina dela. E ela com 9 anos, e o que acontece muito, né, com as crianças, ela não tem discernimento para saber que aquilo dali é um problema, é um crime. E ela, naquele momento, ela não falou. E aí, passaram-se 3 anos, passados 3 anos, foi quando ela teve o entendimento de que aquilo dali era um crime, era um problema. Ela conversou com os pais, graças a Deus esses pais acolheram essa menina com 12 anos, foi quando ela contou. E aí foram à delegacia, comunicaram o crime, e a gente deu um andamento. E quando ela recebeu a requisição de exame de corpo de delito para ser feito na menina, a mãe ficou insegura de fazer, a mãe não estava achando necessário pelo prazo, que já havia passado de 3 anos, né? E, para surpresa dela, esse laudo foi positivo, com uma lesão, uma ruptura no ímen antiga. Ou seja, a mãe não estava levando em consideração, né, ali por conta do tempo, e na verdade deu um laudo positivo, caracterizado como uma lesão antiga. Então, assim, desde que a polícia faça o trabalho, né, a amiga ali comentou que não teve, acho que um atendimento na delegacia de Jacarepaguá. Foi, Jacarepaguá. Assim, a Polícia Civil está investindo muito em muitos policiais para ser capacitados para poder realizar o oitiva especializado. Acredito que se não tem todas, na sua grande maioria tem. Hoje em dia não pode ser feito de outra forma. Se não chegar no momento da feitura do registro, essa criança não vai ser ouvida no plantão, vai ser marcada para poder essa criança ser ouvida. Pode ter sido o que aconteceu no seu caso, não foi ouvida na hora, mas pode ter sido remarcado. Mas é muito importante que a gente denuncie, que a gente acolha, principalmente, a gente acolha essas crianças quando vier um assunto desse, a gente como responsável, como sociedade de um modo geral, as nossas crianças, filhos, sobrinhos, amigos, né, o mundo nos direitos do nosso vivo, a gente tem que estar alerta ao nosso redor também. Então é muito importante quando chegar algo nesse sentido, acolher essa criança, porque já vi ali na delegacia casos em que a mãe invalidou completamente o depoimento da filha. Era um caso ali que foi recente, um casal, era uma menina e um menino, o padrasto abusou durante anos. Quando isso veio à tona, a mãe cega, ela de maneira nenhuma acreditava nos filhos, chegou ao ponto de querer que eles saíssem de casa. Então, é uma triste realidade, e eu acredito que a dor da negação do responsável com aquele depoimento talvez se torne maior até do que a própria do abuso, né? Porque ela não tem apoio onde ela deveria ter. Então, é uma tarefa de todos nós ajudar e acolher essas crianças, tá, gente?